Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a semifinal aí da Copa do Mundo de Clubes já definida com uma surpresa aí para o futebol brasileiro. A gente tem o Fluminense enfrentando o Chelsea e do outro lado da chave a gente tem aí o Real Madrid enfrentando o PSG. Vamos conversar um pouquinho sobre essa semifinal, quero também comentar um pouco sobre o jogo das quartas de final, envolvendo aí os clubes brasileiros, e a gente tentar fazer alguma perspectiva de como que o Fluminense chega aí nessa semifinal. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente teve aí a semifinal definida aí desse Mundial de Clubes, que talvez não foi um sucesso de público lá nos Estados Unidos. A gente viu os estádios muitas vezes vazios, a FIFA dando ingressos, mas pelo menos aqui no Brasil ele teve um grande público, né? As pessoas se envolveram, assistiram. Aqui no Brasil as pessoas gostam de futebol, não sei como que foi na Europa, mas pelo menos aqui foi um sucesso. E o desempenho dos clubes brasileiros também foi um desempenho acima daquilo que era esperado, né? Se esperava que os clubes pudessem sair ali bem de forma precoce nas primeiras fases, e eles resistiram bastante, foram até mais do que o esperado. Antes de falar dessa semifinal, quero comentar rapidamente sobre a derrota do Palmeiras para o Chelsea, 2-1, e foi interessante, foi mais um jogo entre Palmeiras e Chelsea, né? O Palmeiras também já enfrentou o Chelsea ali no Mundial de Clubes e também foi derrotado, né? Na ocasião lá era realmente na final, né? E dessa vez aí numas quartas de final. E a gente for pegar esse lado da chave, né? Principalmente os clubes que ficaram desse lado ali, foi bem mais tranquilo do que o lado lá do Real Madrid, do PSG, né? Foi um lado mais difícil. O Palmeiras pegou lá o Inter Miami, o Al-Ahly e o Porto, e conseguiu ali se classificar em primeiro num grupo, acho que era o grupo mais fraco de todo o Mundial, né? O brasileiro teve vida, entre aspas, aí, mais tranquila, né? Dentre os que estavam ali competindo, né? E não fez grandes jogos, né? E era uma decisão ali contra o Chelsea, onde precisava se reinventar, né? Mostrar ali até então o futebol que não tinha acontecido. Fez o primeiro tempo muito ruim e no final lá do jogo, né? Sofreu o gol da derrota lá no finalzinho do jogo, numa jogada que foi meio que falha do goleiro ali, e foi eliminado. Demonstrou muito pouco futebol, né? O resultado foi, no contexto geral, até bom ter chegado nas quartas de final, mas muito pouco demonstrou diante daquilo que é o investimento do clube, o potencial que tem o clube como o Palmeiras, né? Um clube bem poderoso ali. O Chelsea é um bom time, apesar de estar com um técnico novo e tal, tem um investimento alto, né? Se você pensa aí nesses clubes europeus que estão no Mundial, né? Tirando ali Porto e Benfica, acho que os clubes têm um investimento, mesmo Porto e Benfica também, né? Mas eu digo, esses outros que estão ali acima, né? Na primeira prateleira, vamos dizer assim, eles têm um investimento muito, muito maior que o do futebol brasileiro. Então, assim, o Chelsea tem um time muito mais valioso que o Palmeiras, mas dava jogo, talvez o Palmeiras tivesse uma sorte melhor ali no jogo, o Vitor Roque ficou ali devendo, então assim, apresentou muito pouco futebol nesse Mundial de Clubes do Palmeiras, na minha opinião. Do outro lado a gente teve um Fluminense que conseguiu uma vitória muito boa em cima do fortíssimo Al Hilal, que tinha acabado de eliminar o Manchester City, e a campanha do Fluminense é muito boa, mas é preciso destacar o seguinte: o Fluminense também pegou uma vida mais tranquila do que os outros clubes, né? Lá no grupo lá do Fluminense, primeiro enfrentou o Borussia, um Borussia devagar, que pegava ali só no tranco, na descida, uma Mamolé de Sandals lá, né? Que é um time sem expressão, um time fraco, também o San também é um time fraco, né? Então, o Fluminense pegou um caminho mais tranquilo, pegou uma Inter, que é um grande time, mas um pouco desorganizado, e na semifinal fez esse bom jogo aí contra o Al Hilal. Então o Fluminense era o clube que não se esperava nada dele, né, e entregou tudo aí, né, muito mais do que
todo mundo esperava. Surpreendentemente, aí, o Fluminense está nas semifinais. Surpreendentemente no contexto teórico ali do que seria, né, os times melhores ali no Mundial. A gente colocaria ali talvez Botafogo, Flamengo, principalmente Flamengo e Palmeiras, né, o Botafogo depois, e por último ali a gente colocaria o Fluminense, né, que talvez nem se classificaria. Lembrando que esse Fluminense era aquele time, basicamente o mesmo time que no ano passado, aqui no Brasileirão, estava ali brigando para não cair. Trocou de técnico, o Renato Gaúcho deu uma arrumada na casa, e a gente vê ali vários jogadores do Fluminense que se destacam, né? Como, por exemplo, o Thiago Silva, o Arias ali, né, que tem jogado muita bola, o próprio goleiro Fábio. Então são jogadores experientes e que têm jogado muito bem ali nesse Mundial de Clubes. E aí, falando da perspectiva dessa semifinal, evidente que o Chelsea, na minha opinião, é mais time do que o Fluminense, tem um elenco mais valioso do que o Fluminense, mas não é impossível ganhar o jogo, né? Talvez o Chelsea tenha mais chances aí efetivas do que o Fluminense de ganhar o jogo, se a gente for pensar teoricamente ali, né? Mas tudo pode acontecer no futebol, e a gente vê que o Fluminense é uma equipe que ela está crescendo ao longo da competição. E isso dentro de um campeonato no futebol, isso é muito pesado quando você vê um clube que começa ali sem chances, mas ao longo da competição vai crescendo, então chega muito forte, né, o Fluminense ali nessa semifinal. E pode sim surpreender e chegar na final. Do outro lado da chave, né, a gente tem ali o PSG, que apesar daquela derrota para o Botafogo, né, atropelou todo mundo, né, todos os outros adversários que passaram pela frente. É um time campeão da Champions, talvez aí o melhor time do mundo aí na atualidade, né, em questão de futebol, de bola jogada. É evidente que esse campeonato aqui, esses são os 4 melhores times aí do mundo. Isso aí há controvérsias, né? É o momento do futebol, dessa Copa do Mundo, mas assim, existem outros fatores aí para a gente analisar. Então a gente pegar, por exemplo, o PSG, está jogando muito futebol, então um time excelente. E o Real Madrid mostrou aí nessa semifinal, principalmente no jogo ali contra o Borussia, que quando precisa acelerar, né, eles aceleram, tem um grande time e conseguem ali vencer com tranquilidade, né? Abriram 2-0 sobre o Borussia, fizeram o segundo tempo mais tranquilo, mas assim, mostraram uma intensidade muito grande ali contra o Borussia, e é uma camisa pesadíssima do Real Madrid, tem muita tradição ali. Então acho que daquele lado da chave, né, onde estão PSG e Real Madrid, com certeza estão os favoritos, né? Quem vencer esse jogo é o favorito para levar o título. Mas aí eu coloco aí o Fluminense como um suposto patinho feio, né, um azarão aí para chegar nessa final e surpreender ele de alguma forma. Acho difícil, né, tem que vencer lá o Chelsea, mas não é impossível o Fluminense chegar nessa final aí dessa competição. Bom, essas são as minhas impressões aí sobre essa semifinal, né, Chelsea e Fluminense, Real Madrid e PSG. Eu vou continuar acompanhando, deixa aqui nos comentários aqui sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.